O segundo aspecto, senhor presidente, aí já é negativo, que diz respeito à questão da Sabiaguaba, tá? Na Sabiaguaba, na gestão passada, no primeiro mandato da então prefeita Luiziane Lins, a época em que era o seu secretário de meio ambiente, Pedro Ivo Batista, nós tivemos a criação de duas unidades de conservação muito importantes para a cidade de Fortaleza, que foram o Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba, que são com certeza as últimas dunas móveis ainda preservadas de Fortaleza, tá? E no seu redor, né, ali, vamos dizer, na área que está habitada, foi criada uma APA, uma área de proteção ambiental. Vereador Didi, essas duas áreas, elas vieram para o plano diretor de Fortaleza, tá certo? Consoante, inclusive, com a sua destinação, com os seguintes tipos de zona ambiental. O parque, como ele é de proteção integral, ele é intangível, ele não pode ser ocupado, ele é uma ZPA, uma zona de preservação ambiental, que prevê exatamente a sua proteção integral, né? E para a área onde está a APA, ou seja, onde habita as diversas comunidades, comerciantes, moradores da Sabiaguaba, né? A zona adotada foi a ZIA, a Zona de Interesse Ambiental. Corretíssimo, entendeu? Porque há uma consonância, uma congruência, né? uma concordância entre a lei, os decretos municipais, que estão baseados numa lei federal, que é a Lei 9985 de 2000, que é a lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e a legislação urbanística, que no caso é o Plano Diretor Participativo de Fortaleza. É preciso dizer também que Sabiaguaba, através de suas duas unidades de conservação, são as únicas áreas protegidas de Fortaleza que foram regulamentadas, vereador Benigno. Eu levei meus alunos agora recentemente para um passeio de barco pela Barra do Ceará, tá? Para eles conhecerem o que é o manguezal, né, ali de perto, e conhecerem alguns conceitos do direito ambiental, como a área de preservação permanente e como APA. Lá existe uma APA do Rio Ceará. No entanto, essa APA, que é uma APA estadual, ela, eu diria, está capenga. Por quê? Porque não tem o conselho gestor funcionando, porque o plano de manejo já se venceu. Diferentemente, vereador, eu pedi de Sabiaguaba. Sabiaguaba funciona do ponto de vista de que o conselho gestor tem reuniões sistemáticas na própria CEUA, a comunidade participa, qualquer empreendimento que vamos dizer, proposto para a área, passa por dentro do conselho gestor. O conselho gestor, inclusive, foi contra o asfaltamento daquela estrada estadual, propôs, né, o chamado piso intertravado. Isso ainda não foi obedecido até agora, mas o fato é que há um conselho gestor. O que é que está acontecendo atualmente? Nós temos duas questões ligadas a Sabiaguaba nesse momento. O primeiro é que o governo do estado, em acordo com a prefeitura de Fortaleza, está propondo, tá certo, um decreto de regulamentação definitiva do Parque do Cocó, tá? E foi apresentado pelo secretário, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Arthur Brum, no fórum permanente pela regulamentação definitiva do Cocó, ou chamado Fórum Cocó, que funciona no Ministério Público Federal, coordenado pelo procurador Alexandre Salles. E aí houve um questionamento que eu quero aqui repercutir, até porque esses dados eles vão voltar ao debate na próxima sexta-feira na audiência pública, que é o fato de que o Parque do Cocó adentrou na APA da Sabiaguaba. Tá? Ora, se você já tem uma área protegida, se você já tem uma área que inclusive tem um plano de manejo próprio, que tem uma participação popular como é o conselho gestor, no nosso entendimento e da comunidade, o parque não deveria ter entrado na Sabiaguaba, né? Deixar a Sabiaguaba, inclusive do ponto de vista dos seus moradores, funcionarem a partir de um plano de manejo que foi debatido
com essa comunidade, né? Ou seja, nós temos que criar a proteção aonde ela não existe, aonde só existe um decreto de desapropriação do governo do Estado, então o governo Tasso, depois o governo Ciro, né? Esse debate foi feito, um debate muito importante, e a proposição do fórum foi essa. O segundo aspecto, que aí é um aspecto também que nos causa estranheza, é que está sendo debatido no município uma minuta que prevê a outorga onerosa de alteração do uso do solo. Ou seja, o empreendedor, ele paga para mudar, tá certo? Evidentemente, paga do ponto de vista de algum benefício para a municipalidade, para ou construir acima do índice que está previsto naquela zona, ou mudar, tá certo, o uso daquela área. O plano diretor participativo anterior não previa que essa alteração, tá certo, que essa outorga, né, onerosa, se desse nas áreas que estão ligadas ao chamado macrozoneamento ambiental, ou seja, era só nas zonas de ocupação, tá? Por quê? Porque quando você muda o uso, quando você permite um adensamento maior, tá certo? Você tem que ter uma infraestrutura para isso, viária, esgotamento sanitário, e você tem que olhar aquela área, se aquela área suporta isso. O erro desse decreto, que se baseia numa lei que, no nosso entendimento, nós inclusive votamos contra ela, porque previa a outorga onerosa nas zonas ambientais, que é um questionamento que o professor Henrique Frota faz, é que esse decreto ele invade a competência da Câmara e traz elementos que só poderiam ser feitos por lei, porque modificam o plano diretor. Nós estamos aí com a nova lei de desocupação do solo. É uma lei complementar, é uma lei que altera aspectos do plano diretor, mas ela é um projeto de lei. O quórum é um quórum qualificado, tá certo? Você não pode, por decreto, em absoluto, fazer uma modificação, tá certo? Naquilo que já foi determinado por uma lei, e ainda mais sendo uma lei complementar, como é o plano diretor participativo do Fortaleza. Esse é o primeiro dado, que do ponto de vista formal, todos que estudamos direito sabemos que existe a hierarquia das leis, onde a Constituição está no topo, ela é a lei maior, depois nós temos as leis e depois os decretos, né? Um decreto não pode contrariar uma lei, um decreto não pode legislar além da lei. O decreto, ele regulamenta a lei, ele faz com que aquela lei seja executada, ele traz aspectos que não foram tratados na lei e que permitem, do ponto de vista administrativo, que aquela lei funcione. Então, por exemplo, uma lei como essa, aí o decreto vai dizer o que é que a SEMA vai fazer, o que é que o empreendedor tem que fazer, quais são os documentos que tem que ser apresentados, etc, etc. Mas nunca pode chegar e mudar a lei. Tem que obedecer à lei. Tem que obedecer à lei, exatamente. Nós temos inclusive um debate no Brasil muito importante com relação a essa questão do impeachment, que é o debate da constitucionalidade, tá certo? Quer dizer, o que é a Constituição e como ela vem sendo desrespeitada. O segundo aspecto é que ela entra, né, que aí eu acho que é muito grave, ela entra na ZIA da Sabiaguaba, tá? Ela prevê, tá certo, a mudança do uso do solo na Sabiaguaba. Ora, ali já existe um plano de manejo, ali existe um conselho gestor, ali existem 2 decretos, tá certo? Um criando o parque e outro criando a APA. Então a ZIA, quer dizer, não se pode um decreto, inclusive, mudar, como está previsto aqui, tá certo? Empreendimentos lá. O que é que se está querendo? Porque eu acho que, se for, isso pode destruir Sabiaguaba. Estão querendo colocar grandes empreendimentos lá? Há uma suspeita. Não estou dizendo que é certo que vai acontecer, não, mas há uma suspeita. Por que há uma suspeita? Porque há uma pressão em cima da comunidade pobre, moradora lá há séculos que tem lá. Tá certo,
uma modificação para o uso dessa ocupação, e aí você pode perder talvez a área mais interessante de Fortaleza do ponto de vista socioambiental, que é Sabiaguaba. Quem conhece Sabiaguaba sabe que parece que você tem um pouco do interior ainda dentro da cidade de Fortaleza. Você conversa com as pessoas que moram naquelas comunidades tradicionais, tá certo? Elas são ainda agricultores orgânicos, né? São plantam hortaliças, tá certo? São pescadores, são marisqueiros. É uma população que a gente chama de uma população tradicional. E essa lei, esse decreto que ainda está em debate, ele também prevê uma mudança na Zia do Cocó. Ora, o que está acontecendo? Para vocês entenderem, né? Isso eu estou falando isso porque nós temos debatido inclusive com o próprio Prisco, que é, vamos dizer, do COURB, né? que é esse setor lá da Selma, que trata a questão do urbanismo. Há uma proposta que foi apresentada pelo secretário Arthur Bruno, de que nas dunas da Praia do Futuro elas vão deixar de ser ZIA para virar ZPA. É extremamente positivo isso. E aqui se está fazendo o contrário, exatamente. Aqui não só se está mantendo, mas flexibilizando, né? Abrindo margem para a ocupação da ZIA. Então esse decreto vai na contramão de um debate que eu considero um debate extremamente maduro, um debate que tem um aspecto democrático muito importante, que vai inclusive desaguar nessa audiência pública agora na sexta-feira, lá na Assembleia Legislativa, nós estaremos participando, que é exatamente um debate onde eles encontraram para os terrenos particulares, em função dos altos valores que seriam a desapropriação, tá certo? Essa ideia de transformar a ZIA em ZPA, portanto restringindo o uso dela, e essas ZPA se tornarem áreas, como é a nossa área das dunas do Cocó. Então, quer dizer, me parece que tem alguma coisa aí, tá certo, que não está bem contada, tá certo, que, vamos dizer, corre paralelamente, tá certo, a outros processos. Esse decreto, ele corre paralelamente a um funcionamento, que eu diria, regular, tá certo, ainda que tenha divergência de alguns problemas sérios, mas funciona, do Conselho Gestor, da Sabiaguaba, e ele corre em paralelo, mas chocando mesmo com todo o debate da criação, né, do Parque do Cocó. Então eu queria chamar a atenção disso e queria dizer, tá certo, que nós vamos fazer um encaminhamento desse parecer. Estou olhando aqui para a nossa assessoria jurídica, que está ali muito atenta, né, à nossa fala, para nós encaminharmos aqui, tá certo, as proposições que foram apresentadas aqui pelo professor Henrique Frota, tá certo? Pelo professor Henrique Frota, do ponto de vista, tá certo, de não aprovação desse decreto. Esse decreto, ele não pode ser aprovado pelo município. Eu quero enviar, viu, Gel? Quero enviar para o Procurador-Geral do município, para a Selma, tá certo? Para o Ministério Público Estadual. Eu acho que nós estamos num processo em que a gente tem tido alguns avanços, com todos os problemas, criamos a Matinho do Pici, estamos debatendo a criação do enclave do Cerrado, tem um debate que hoje envolve a criação do Cocó, e esse decreto, da forma como ele está minutado aqui, essa proposta de decreto, ela é um retrocesso nesse processo, que eu acho que é um processo que tem muito da participação da sociedade civil e que nós queremos, vamos dizer, legar à cidade de Fortaleza, não só às atuais, mas também às futuras gerações, ecossistemas muito importantes, tá? As dunas do Cocó, tá certo? E toda a área do Cocó, né? A Matinho do Pici, que é o Matinho do Tabuleiro, o enclave do Cerrado, tudo mais que nós pudermos fazer para a proteção ambiental e para a boa qualidade de vida da nossa população. Era isso, presidente, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais.